Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Daremos continuidade ao estudo sobre os resultados que os cristãos de Jerusalém colheram ao proclamarem o Evangelho de Jesus Cristo a outros povos, após saírem dispersos ali de Jerusalém, devido a uma perseguição que se instaurou ali na cidade após a morte de Estevão. Veremos que o Ide de Jesus foi levado a sério por esses cristãos que, mesmo leigos, tinham uma forte consciência missionária. E o texto áudio da lição está lá em Atos capítulo 11, versículo 20, que diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. A Igreja de Jesus Cristo, ela é multirracial e multicultural. Portanto, não podemos fazer acepção de raças nem de culturas. Haja vista Deus receber em sua igreja pessoas de todas as origens. E a verdade prática da lição diz assim: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. E a palavra-chave da lição é missão, que é uma incumbência que alguém deve cumprir por ordem de outrem. No caso da igreja, foi nos dado a incumbência de pregar o evangelho. Incumbência essa que foi nos dada pelo próprio Senhor Jesus, que nós conhecemos como a Grande Comissão. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 30, que será o texto trabalhado nas escolas bíblicas dominicais nas igrejas locais, no dia 21 de setembro, que inclusive é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E a introdução da lição diz assim: como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. O comentarista ele inicia a introdução com uma pergunta, né? Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma cidade importante dentro do Império Romano? Nós sabemos que a perseguição que explodiu na cidade de Jerusalém, em virtude da morte de Estevão, ela não fez a igreja retroceder, ou seja, a igreja não parou. Ao contrário, os cristãos que saíram dispersos, eles continuaram a proclamar a palavra de Deus, a anunciar o evangelho da cruz. E esses evangelistas anônimos, em função da diáspora, eles avançaram, chegando até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e até Antioquia. A Fenícia, que é o moderno Líbano, era uma área que se estendia ao longo do litoral oriental do mar Mediterrâneo, abrangendo cidades como Ptolemaida, Tiro, Sarepta e Sidom. Chipre, que era uma ilha, terra natal de Barnabé, tinha uma presença significativa de judeus, isso desde o século II a.C., e foi o primeiro lugar a ser evangelizado por Paulo e Barnabé. Antioquia, que era a capital romana da Síria, foi fundada por volta do ano 300 a.C., por Seleuco Nicator, também conhecido como Seleuco I, e recebe esse nome de Antioquia em homenagem ao seu pai, Antíoco. Era uma cidade que possuía também uma população muito grande de judeus. Com 500 mil de habitantes, era conhecida como a terceira maior cidade do Império Romano, ficando apenas
atrás de Roma e Alexandria. Apesar de ser uma cidade bela e cosmopolita, era sinônimo de imoralidade e luxúria, pois era infestada de clubes noturnos. Era uma cidade idólatra, pois idolatrava um loureiro considerado sagrado, que acreditava-se ser a ninfa Dáfne transformada para escapar do deus mitológico Apolo. Vale salientar que nós estamos falando aqui de Antioquia da Síria, onde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, e não Antioquia da Pisídia, localizada ali na Ásia Menor, na região da Frígia, que mais tarde vai se tornar uma província romana da Galácia. E sobre a palavra cristão, já que eu falei que em Antioquia da Síria foi aonde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, é bom a gente fazer a seguinte observação, no significado etimológico da palavra. A palavra cristão, ela vem do grego Christianos, que significa seguidor de Cristo. A palavra cristãos, ela vem do grego Christianos, que significa seguidor de Cristo, e não pequeno Cristo, como alguns têm espalhado por aí. Essa palavra cristianos, ela vem da raiz Christos, que significa ungido. Então, cristãos significa seguidor de Cristo. Essa ideia de que o cristão significa pequeno Cristo, ela foi difundida a partir de uma má interpretação das palavras de C.S. Lewis, um pensador e um grande escritor, que na sua obra Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que um cristão, ele deveria ser um exemplo, um imitador de Jesus, a ponto de ser considerado um pequeno Cristo. Então, um cristão deveria ser um pequeno Cristo. Isso não quer dizer que a palavra, o significado etimológico da palavra cristão, signifique pequeno Cristo, não. Cristão significa seguidor de Cristo. Bom, e continuando aqui, o tópico 1 da lição diz assim: uma igreja com consciência missionária. O subtópico 1 vai dizer: o Evangelho para além da fronteira de Israel. E aqui o comentarista ele vai fazer um paralelo entre o capítulo 8 e o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, onde no capítulo 8 nós vamos lembrar ali do início da perseguição à igreja após a morte de Estevão, que vai provocar a diáspora, que vai provocar a dispersão dos cristãos ali de Jerusalém. E nós vamos ver que, da mesma forma que Filipe, que foi um dos que saíram dispersos ali, ele vai levar o evangelho até Samaria, em razão dessa perseguição que ocorre ali em Jerusalém. Esse grupo de cristãos, de evangelistas anônimos, que também faziam parte dos dispersos, vão levar o evangelho de Jesus Cristo até Antioquia. Como nós já vimos, vão passar pela Fenícia, por Chipre, chegando até Antioquia. Vale lembrar que havia dois grupos, que a gente pode destacar dois grupos de judeus aí. Existia aquele grupo de judeus que eram aqueles que haviam nascido e viviam em Jerusalém, e que quando sai disperso, só pregam o evangelho para outros judeus, como o texto vai dizer, que eles saíam e não pregava a ninguém senão a judeus, só evangelizava a outros judeus. Tinha esse grupo. E o outro grupo era dos judeus helenistas, que eram aqueles, como nós já trabalhamos aqui,
que haviam vivido fora da região da Palestina, eram de família de judeus, eram judeus, mas que haviam vivido fora de Jerusalém, fora ali da região da Palestina. Muitos nem falavam mais o aramaico nem o hebraico, mas sim o grego. E aí são denominados judeus helenistas. Então são esses daí que vão adentrar, alguns até de Cirene, que vão entrar em Antioquia e pregar aos gregos, aos pagãos. Os gregos aí são aqueles povos que não tinham nenhuma ligação com o povo israelita. Então é esse grupo de judeus helenistas que vai levar o evangelho até Antioquia. E aí o subtópico 2 vai falar sobre os cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão, que na verdade vai reiterar aquilo que nós já falamos, já tratamos até em outras lições, que era o fato de que eles estavam ali dispersos, fugindo da perseguição, mas estavam conscientes da sua missão, estavam unidos pelo Espírito Santo de Deus, a mão do Senhor era sobre eles, e eles mesmo fugindo, estavam pregando, continuavam pregando, propagando o Evangelho de Jesus Cristo. E aí no subtópico 2 nós temos cristãos leigos mais capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o Evangelho para Antioquia, o grupo que nós falamos, o grupo dos judeus helenistas. Nós já vimos que aqui se trata de Antioquia, capital da Síria, já falamos sobre a cidade. E aí, continuando aqui, diz que eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles, conforme Lucas destaca. Esse era o segredo que fez toda a diferença. Porque até para pregar o Evangelho, irmãos, nós precisamos estar na direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar na direção, parece até meio que sem sentido isso, mas a vontade de Deus que nós vá e pregue o Evangelho, pregue a Jesus Cristo, sim, mas a gente precisa estar na direção do Espírito Santo de Deus. Ou vocês não lembram que Paulo foi impedido? Em Atos capítulo 15 nós vimos que Paulo é impedido de seguir ali por algumas regiões da Ásia Menor e de pregar o Evangelho. O Espírito Santo o impedindo, porque ele queria agora levá-lo para outras paragens. Muitas vezes acontece conosco, não é o momento ali, tem que haver isso, tem que ter essa análise aqui também, porque essa ressalva que o comentarista faz aqui, falando sobre aprovação. Deus aprovava, estava na hora de também levar aos gentios o Evangelho. A lição passada nós vimos a questão de Pedro e Cornélio, Então, a mão de Deus estava sobre eles e estava aprovando, porque era o momento de levar o Evangelho para os povos pagãos, os povos que não tinham nenhuma ligação com o povo israelita, mas que também estavam dentro do plano salvífico de Deus. E aí, continuando aqui, o subtópico, aqui no subtópico 3, o comentarista vai dizer assim: o que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou cargo
mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estavam a mão do Senhor. Aqui fala muito da questão da capacidade do resultado, né? No momento de pregar o evangelho. Se a gente for fazer uma aplicação para nós, nós entendermos que não é porque eu sou eloquente, não é porque eu domino a oratória, não é porque nós temos um grande conhecimento bíblico que as pessoas vão vir a Cristo. Não, não pense que é você, meu amado. Eu não posso pensar que é eu. Não, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos esquecer isso, não podemos tomar o prestígio, né? Tomar o mérito para nós, porque nós não somos nada. Nós somos vasos de barro, apenas instrumentos da mão do Senhor, como esses homens. Então, o comentarista aqui ele quer chamar a atenção para isso. Eles não eram presbíteros, eles não eram diáconos, eles não tinham nenhum destaque, né? Eram leigos. Quando se fala aqui que eram leigos, era porque não eram pessoas preparadas aos olhos humanos, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E como eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, eles pregavam a Cristo e as pessoas se convertiam. E o tópico 2 da lição diz assim: uma igreja com visão transcultural. Subtópico 1 diz a cultura grega, a cultura helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Aquilo que nós já falamos, né? Os judeus helenistas foram aqueles que chegaram ali em Antioquia e pregaram o evangelho para os gregos, para aquelas pessoas que não tinham nenhuma ligação, nenhuma ligação com o judaísmo. Agora o subtópico 2 diz assim: contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público, diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam um Messias. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. O que é que o comentarista está falando aqui? Que como eles vão agora pregar para pagãos, para gentios, pessoas que não tinham nenhuma relação com o judaísmo, que não tinham conhecimento sobre Abraão, sobre Moisés, sobre todas aquelas promessas que Deus fez para o povo de Israel, eles eram a par, ignorantes a isso. Paulo vai até tratar disso na carta aos Efésios, que eles eram aquém das promessas, tanto no sentido de estar debaixo delas, como de conhecimento. Então, para eles pregarem para esse público, para os judeus, se fossem eles os helenistas ou os mais ortodoxos, digamos assim,
para eles pregarem para esse público, eles não podiam vir falando, olha, ele é o Messias prometido, ele foi o profeta anunciado, né, por Moisés, prometido por Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 18, não. Porque o público não ia entender, eles não tinham conhecimento do Antigo Testamento, não tinham conhecimento dessas promessas. Eles aguardavam alguém, um senhorio, né? Alguém que viesse salvar o mundo, digamos assim, mas não nesses moldes, né? Eles não tinham conhecimento dessas promessas. Então eles pregavam sobre o Senhor Jesus Cristo. Eles contextualizavam, usavam a linguagem mais adequada para o público, para que eles pudessem entender a mensagem do Evangelho. Né? Não é mudar a mensagem do Evangelho, mas apresentava Jesus como Senhor, que era mais fácil, né, dos gregos entender isso. Olha, esse Senhor das nossas vidas, né? É aquele que criou o mundo, é aquele que rege o universo. Né? Nele foram criadas todas as coisas. Uma conjectura aqui, pregava dessa forma, né? Como Paulo, ali no Areópago, né? Usou aquele Deus desconhecido para trabalhar e dialogar ali com os atenienses. Né? Então, ele não alterava a mensagem do Evangelho, que não é isso que está se falando aqui, mas contextualizava, adequava aos seus ouvintes. Porque quando eles iam pregar aos judeus, aí sim eles podiam falar, olha, Jesus, aquele homem que foi crucificado, que vocês rejeitaram, né, que foi crucificado na cruz do Calvário, ele ressuscitou, é o Messias prometido, é o profeta anunciado, é aquele que veio como Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, é aquele, o leão da tribo de Judá, e prometeu voltar. Então, tinha que adequar a mensagem ao público. E é isso que o comentarista ele está falando aqui, que eles procuravam adequar, porque agora eles estavam falando para um público que não compreendia, tinha um conhecimento do Antigo Testamento, muitas das vezes não sabia nem sobre Abraão, nem sobre Moisés. Então é um povo que era quem? E eles precisavam anunciar a Jesus Cristo a essas pessoas. E o tópico 3 da lição vai dizer assim, uma igreja que forma discípulos. Subtópico 1 diz, a base do discipulado. Aqui no tópico 3, o comentarista ele vai falar sobre o fato de que quando os de Jerusalém, eles ficam sabendo que o evangelho chegou a Antioquia, da Síria, portanto chegou até os gentios, eles vão enviar para lá quem? Barnabé. Barnabé era um judeu helenista, até porque ele era um levita natural de Chipre. E não somente isso, Barnabé era um membro da igreja de Jerusalém, que tinha um caráter notável. Barnabé ele era conhecido, tanto que o seu nome era José, o seu nome verdadeiro é José, e ele foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, ou filho da exortação, devido a sua virtude, uma das suas virtudes, que era uma habilidade que ele tinha de consolar, de animar e de conciliar pessoas. Nós vamos lembrar, lá em Atos capítulo 9, verso 27 e 28, que quando o apóstolo Paulo chega ali em Jerusalém e quer se aproximar dos apóstolos, e os apóstolos rejeitam, não quer nem papo com ele, porque Paulo, devido à fama de Paulo, a gente viu no capítulo 8 que Paulo encabeçava as perseguições, assolava a igreja em Jerusalém. Então,
Aí agora ele está voltando, dizendo que está convertido. Então é de se entender que os apóstolos não quiseram, em primeiro momento, conversa com Paulo. Mas aí quem entra em cena? Barnabé. É Barnabé que está lá em Atos capítulo 9, versículo 27 e 28. É Barnabé que vai pegar Saulo, levar até os apóstolos, vai testificar de como Jesus apareceu a ele ali no caminho de Damasco e de como ele pregou ali naquela cidade, e aí é que ele vai realmente se enturmar, digamos assim, se aproximar dos apóstolos. Então, Barnabé tinha essa capacidade conciliadora. Foi ele que ficou com o jovem Marcos mais tarde, na segunda viagem, quando o Paulo chama ele para fazer a segunda viagem. Tem aquela questão ali com o seu sobrinho Marco. Alguns dizem que era porque era sobrinho, mas a gente já acabou de falar como ele tratou Paulo, no início do seu ministério. Então, isso fazia parte do caráter, do temperamento, da forma de ser de Barnabé. Ele era um homem generoso. A primeira vez que Barnabé vai ser citado no livro de Atos é por causa da sua generosidade. Como nós sabemos que foi ele quem vendeu uma herdade, uma propriedade, e levou o valor aos pés dos apóstolos para atender às necessidades dos menos favorecidos. Então, é o homem certo, para enviar ali para Antioquia, E eles enviam, e a gente vai ver que mais tarde ele vai ser um dos líderes, se não o principal líder ali daquela igreja. Então ele é enviado para ver ali o que estava acontecendo, para ver se não era emocionalismo, E quando ele chega ali em Antioquia, ele vê que realmente ele fica feliz, porque ele vê que a graça do Senhor havia se manifestado ali entre os gentios, que aqueles judeus helenistas haviam sido instrumentos na mão do Senhor para levar o Evangelho de Jesus Cristo àquelas pessoas. E ele se alegra. E o texto vai dizer que ele se alegra com o trabalho e anima, exorta para aquelas pessoas permanecerem firmes no Senhor. E, vendo a necessidade, ele vai buscar Paulo, que está em Tarso, para o auxiliar ali no trabalho de discipulado naquela cidade. E a gente vai ver que ele fica ali por um ano, juntamente com Paulo, discipulando, instruindo, fortalecendo aqueles novos convertidos, aqueles neófitos da fé. Então, a igreja de Jerusalém ela tinha essa questão, não era só pregar o evangelho, as pessoas iam pregar o evangelho, mas quando a base sabia que o evangelho tinha sido pregado em determinado lugar, enviava a comitiva, enviava outros para irem e agora fazer o trabalho de discipulado. Porque, irmãos, o discipulado ele é necessário. Às vezes igrejas locais têm pecado nisso, Porque às vezes nós pregamos o evangelho, a pessoa em um culto público, E chega ali, prega o evangelho, a pessoa aceita Cristo, mas depois aquela pessoa até não está, por exemplo, não está frequentando uma escola bíblica dominical, regularmente, os cultos de doutrina, E é necessário que a igreja se preocupe, a gente não toma o endereço daquelas pessoas, em ir ver, ligar, visitar, ver e trazer. Aquelas pessoas precisam ser instruídas. Nós já falamos em outros vídeos sobre a importância da igreja local ter a classe dos discipulados, a classe de discipulado, a classe de novos convertidos, para que eles sejam ali instruídos nos rudimentos da fé, nas doutrinas fundamentais da fé cristã. É preciso.
E a igreja de Jerusalém, ela fazia isso muito bem. E aqui na continuidade, né, aquilo que nós já falamos, que ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Né? Aqui o subtópico 2, né, diz que os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 16, de crentes, de discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho, porque eles também eram chamados, né? O povo do caminho, eles também eram chamados assim. Agora em Antioquia, são chamados de cristãos, como nós já explicamos, né? Cristão significa seguidores de Cristo. A priori, é quase que unânime o entendimento que aqui não foi um elogio, né? Mas eles foram chamados de cristãos como um ataque, né? De forma pejorativa. Mas que, na verdade, para aqueles que eram convertidos, né? Aqueles que realmente eram verdadeiros seguidores de Cristo, isso foi um elogio, né? Isso foi um grande elogio, ser chamado de cristão, seguidor de Cristo. Eles viram uma diferença nesse grupo de cristãos, né? De discípulos que chegaram ali em Antioquia, a forma de se portar, de se vestir, de falar, semelhante à de Jesus Cristo, que eles denominaram eles de cristãos. Não há melhor coisa, irmãos, eu acredito que não há melhor felicidade para um cristão, que quando ele chega em um lugar e está ali, ele chega e às vezes não está nem com roupas formais, né? Quando eu falo de roupas formais, camisa de manga comprida, não, às vezes está com uma camiseta, uma calça jeans, senta em um lugar, fica, e em determinado momento alguém diz assim: vem cá, você é cristão? Oh, que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Para mim isso é uma felicidade. Vários lugares eu já cheguei e as pessoas perguntam: você é cristão? Você é cristão, né? E isso me alegra, porque algum traço, alguma forma de falar, minha forma de me portar, me identificou. Eu acredito que é muito mais do que você ser identificado com roupas, mas a sua forma de falar, a sua forma de proceder. A pessoa diga assim: rapaz, você é cristão, né? Você é crente, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Eu acredito que não há melhor coisa para o verdadeiro cristão ser identificado sem dar uma palavra. Bom, aqui, subtópico 3 diz assim: identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, nós acabamos de falar, né? A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos capítulo 26, versículo 28, e 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Bênção, né? Bom, a conclusão da lição diz assim: aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. No caso
da igreja de Jerusalém, como nós sabemos, foi através ali da morte de Estevão, né? Daquela perseguição que se estabeleceu ali. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra, como foi o caso desses evangelistas anônimos, né? Que não é citado o nome deles, mas que foram grandes instrumentos da mão do Senhor para propagar o Evangelho. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Então, se você está disposto, se você se coloca nas mãos do Senhor, Ele capacita. É claro que aquilo que está dentro da nossa, do nosso alcance fazer, né, um estudo, um curso de teologia, estudar sobre missões, né, participar de seminários, faça, a gente tem que fazer, se preparar. Mas o que o comentarista ele quer trazer aqui é que aqueles irmãos não tiveram tempo para isso, né? Eles ouviram o evangelho, viviam ali em Jerusalém, houve a perseguição, eles tiveram que sair. Mas eles sabiam, né, o que eles deveriam transmitir. Né? E o Espírito Santo estava com eles. Porque isso é o principal, né? Porque não adianta também tanto conhecimento e não ter o Espírito Santo de Deus na vida para assim fazer a missão que nos foi confiada, que é propagar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. Tá bom? Então aqui nós terminamos mais uma lição, né? O próximo vídeo já será a última lição do trimestre. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos e se você desejar, se inscreva no nosso canal. Tá bom? Que Deus continue te abençoando, a você, seu ministério, a sua família e um forte abraço. Fique com Deus.